Bom, então deu 9 horas, deu 19 horas. Então, vamos, em respeito a quem chegou na hora ou antes da hora, vamos começar. O Ismaioto está com som, mas não tá, não sei se ele está nos ouvindo ainda. Bom, então, aproveitando, fazendo a introdução aí e ao mesmo tempo colocando a gente no mesmo passo, é o seguinte, o Votinet, ele tem 7 processos, né? Começa com a formação da rede, né? Vai para a busca de candidatos, ou potenciais candidatos, vai para interações com candidatos, vai para a avaliação dos candidatos, vai para um processo de seleção dos candidatos, não vou chamar mais de intenção de voto, vou chamar de seleção de candidatos, e aí, uma vez escolhido o candidato, a gente, eleitor, sai em campanha por esses candidatos que a gente acha que vale a pena. O objetivo básico mesmo é a gente não depender de recursos financeiros. A gente vai fazer o trabalho. Quem tem o interesse de eleger um bom vereador, um bom deputado, somos nós. Então, ou seja, em vez de deixar nas costas do bom candidato, o cara, além de ser bom candidato, o cara tem que se oferecer para levar pancada e ainda tem que correr atrás de voto. Não, deixa que o voto a gente corre atrás. Então, essa é a nossa proposta. É a gente que vai eleger o candidato. É a gente que quer, a gente tem o interesse, não é partido, não é poder econômico, é a gente como eleitor. Então, a gente divulga esses candidatos. Então, aí a gente vê o quanto cada um pode multiplicar, né? Então, esse é o número que a gente não tem ainda, né, Swift? Quanto esse pessoal engajado, né, pode multiplicar fora. Eu acho que à medida que a gente for treinando, a gente vai se capacitando, cada um vai se capacitando, cada um no seu talento, com seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, né, para poder multiplicar isso, aquelas pessoas, porque na última pesquisa de São Paulo, há uns 4 dias antes da eleição, 70% não tinha um nome para vereador. Um nome. Quem chegou aqui, chegou um que eu não conheço. Seixum. É 65 também? Turma 65 está em peso, ó. Tem 3 na 65. Em peso, verdade. Seixum, fazia uns 50 anos que eu não via ele. Legal, Seixum. Seixum está onde? Como? Em que geografia você está, Seixum? São Paulo, capital. São Paulo também. Ó. Então, temos aí Brasília, São Paulo, Campinas e Curitiba. Então eu estava falando aí do 7 processos do Votinet. Então, tem esse de divulgação. E aí, cada um colega... Ele falou, Teixeira, não, Beto, me chama de Beto, da minha turma. Beto, a gente tinha que fazer carreata. Eu digo, faz, cara. Né? Faz carreata, pô. Ou seja, eu não vou fazer carreata, pô. Você acha que tem que fazer? Faça, pô, né? Então, cada um faz o que acha que tem que fazer. Não é? O Votinet é muito frouxo, viu, Miguel? Ou seja, o Votinet, ele é frouxo mesmo. Ou seja, ele é para cada um aporte naquilo que ele tem, sua competência, o que gosta, o que faz. Ele não é um negócio de botar todo mundo enquadrado, não. Cada um aporta como pode, né? Então, e aí, uma vez eleito, então, nessa eleição, nós temos o Votinet, no Votinet. Eu tenho que ter humildade, não foi a gente que elegeu, a gente ajudou a eleger. Mas temos uma lá em Porto Alegre, que é a Fernanda Bart, temos em Curitiba, que é Indiara, Indiara, né? Indiara. E temos em Campinas o Paulo Gaspar, né? Então, esses 3 foram eleitos, são vereadores e estão no Votinet, né? E o Votinet, ou seja, como a gente tem eleitor embarcado, a gente está agora beirando os 1.500 eleitores, né? É muito pouco ainda, mas, enfim, tudo começa com o primeiro passo, né? Então, com 1.500 eleitores, se 10% resolverem fazer alguma coisa, são 150 eleitores, ou seja, já é um contingente. Agora, tem que querer fazer alguma coisa, né? E não é fazer muito, não. A ideia é que cada um faça um pouco, né? A ideia é essa. Ninguém tem tempo, política é chata, né? Não é todo mundo que gosta de política. Então, a ideia do Votinet é você agregar pequenas forças, vamos falar naquela
cinemática, né, que a gente chamava cinemática, estática, né, estática. Você Estática. junta pequenas forças, né, na mesma direção e sentido, né, bota elas vão se somando, meu amigo. Ali, no final, você tem uma soma razoável, né, na direção que você quer, no sentido que você quer, e alguma coisa vai sair. Então, e tem aceleração, o pior é isso. Você vai usar na cinemática, com força tem aceleração, meu amigo, então sai de perto. Né? Então, a ideia aí básica é a divisão de tarefas, né? E essa última tarefa, último processo, que é a avaliação dos vereadores da Câmara, claro que precisa de muito trabalho, né? E tem muitas ONGs já trabalhando nisso, né? Sim. Uhum. Então, por exemplo, o Observatório Social do Brasil é uma que eu vi que tem. Então, eu vou tentar fazer contato com o Ricardo, viu, Swift? Para ver se a gente consegue trazer ele para a gente e a gente para ele, né? Porque a iniciativa dele de controle, de acompanhamento de contratos nas prefeituras é uma coisa admirável. Ou seja, eu acho que vale quem tiver o pendor, quem quiser, né? Mas então agora eu vou passar a palavra para o Swift, porque a gente não tem nada assim montado para o acompanhamento. Por exemplo, a gente tem um Paulo Ganimi, que é deputado federal, está no Votinet, está lá em Brasília, e ele tem lá a forma dele de acessar o eleitor. Então, toda semana ele entra no YouTube, no Facebook, no Twitter, né? Interage com os eleitores, ou seja, ele bota o celular dele na mesa dele, custa zero de publicidade, zero de publicidade praticamente, né? E é ele falando, e o pessoal interagindo com ele. O Ganimi, o que é isso? E ele diz toda semana o que ele fez, por que ele fez assim, e o que ele vai fazer na semana que vem. Então, assim, é um tipo do político que eu digo, gente, se a gente não acompanha, a gente está cometendo um pecado contra a gente mesmo, né? Então, o Paulo Ganimi é uma pessoa que, em algum momento, a gente fez até uma live com ele, no início antes do período eleitoral, e depois eu posso até disponibilizar para vocês aí, mas ele tem assim, um canal muito aberto, né? Então, bom, voltando, nós temos hoje 3 vereadores que estão no Votinet, né? Que a gente gostaria de apoiar, ajudar, sugerir, né? Então, por exemplo, se o Swift lá vê, lá com o Paulo Gaspar, uma coisa boa em Campinas, né? Não teria por que a Indiara, por exemplo, saber dessa boa prática e adotar lá em Curitiba, e vice-versa, né? Então, a outra, que é a Fernanda Bar, que é acho que é do Cidadania, não, agora me deu um branco, um outro partido que não é nem Cidadania nem Podemos. Bom, a Fernanda Bach, ela pode facilmente também, se ela achar aquela boa ideia, ela vai subir lá na tribuna, mas olha, Campinas implementou isso, Curitiba tem isso, e vamos implementar aqui. Se for boa ideia, não tem por que não, né? Então, essa questão da gente ajudar com essa rede, né? A gente está aqui para ajudar os caras a estarem certos, né? Então, um amigo da turma 2004, né? Da Daniel Prieto, ele falou assim, Teixeira, já entendi, quando a gente elegeu o nosso político, o nosso candidato, a gente vai ficar na jugular dele. Eu digo, cara, não faz isso, cara, não fica na jugular dele não, cara. O cara lá está prestando um serviço, não é para a gente quer que ele esteja lá, ninguém quer estar lá, né? Cara, se você ficar na jugular dele, ele vai desistir, né? Ou seja, a gente tem que, vamos ajudar você aqui e tal, não vamos encher o saco teu, não, mas, né? Então, o papel do eleitor, se a gente for não pensar no que esses caras enfrentam, né? A gente vai perder esses caras, né? Então aí eu vou passar a palavra ao Swift aí, que ele tem o trabalho dele em Campinas, que ele fez junto com o Marcelo, que também foi candidato agora, não se elegeu, mas gente boa, danada. Então, em suma, aí, fechando a eleição, nós tivemos bons candidatos, muito bons candidatos, o que faltou foi eleitor. Nós temos uma falta de eleitores, é um fato, né? Esse é o problema, né? Pois aquele nosso o decano não foi eleito, aquele de 90 anos, sabe lá? É o Corádio. Corádio, isso. O Swift que sabe dele, não foi. Ele teve poucos votos. Ou seja, o cara com 83 anos, ele podia ter tido voto do pessoal idoso. O pessoal idoso, estamos a Salvador entrando, Bahia entrando aí com o Eduardo Sampaio. O Eduardo, ele foi candidato a vereador, teve na último encontro.
E... Boa noite a todos. Boa noite aí. Oi, boa noite. Você é engenheiro também, né, Eduardo? Sou engenheiro. Pronto, então estamos entre engenheiros. Ó, pronto. Na realidade eu sou formado em engenharia, mas sou empresário. Pronto. Isso, bom. Então, mas Swift, fala aí do Corad. Bom, nessa Corad acho que teve 100 e poucos votos. Então, 111. 111 votos. Foi bem baixo. Então, ele esperava bem mais, né? Mas, enfim, se esforçou, né? Fez o papel dele. Eu não estou te ouvindo. Minha voz... Quem está ouvindo? Quem não está ouvindo? Minha voz está baixa? Eu estou ouvindo. Aumenta o som do microfone do alto-falante de vocês. Eu estou ouvindo bem. Eu acho que o Swift não tem como aumentar, né, Swift? O teu som você não aumenta, é padrão, né? Não, eu estou aumentando aqui. Melhorou? Ah, você pode aumentar. Melhorou. Ó, pronto, eu não sabia. Pronto, aprendi. O controle de som é que, por default, ele tem ajuste automático do som do microfone. Mas aí eu deixei para o manual e aí eu estou controlando manualmente. Está melhor? Uhum. Tá. Boa noite, Manhoto. Bem-vindo aí ao grupo. Opa, tá aí o Luiz? Ele está no mudo. Está no mudo. Ele está parecendo um piloto de helicóptero. O som continua não saindo. O seu helicóptero não decolou, Manhoto. Bom, em algum momento, lógico, o Manhoto fala com a gente. Nada. Não. Procura ver o enchufe lá, o pino que entra no computador. Não sei como é que chama aquilo. Enchufe é espanhol. Enchufe. Então, o Swift quer começar apresentando aí teu trabalho em Curitiba? Campinas, né? Em Campinas, Curitiba. Bom, vou mostrar rapidamente. Deixa eu fazer um share aqui. Opa, Beto, por favor, pode habilitar share para mim? Por favor. Eu coloquei um participante pode chegar por time. Teoricamente, você poderia. Não? Aqui tá, post disabled participant screen sharing. Então, deixa eu ver aqui. Passei para múltiplo aí, mas fica só você então. Não sei se foi? Agora tá ok. O Roderico chegando aí também. O Roderico acho da 65 também, né? Do Rio. Estava no Rio, não sei se está ainda. Isso. Mostrar rapidamente que nós fizemos aqui, né? Ano passado, e continuou esse ano também, né? Que é esse site, Ranking dos Vereadores de Campinas. Então, essa é uma página que mostra os vereadores de Campinas atuais, né? Então, os vereadores da base, né, que formam o centrão corrupto daqui de Campinas, esquerda, oposição, né? Aqui está a oposição, mas aqui esses são independentes. E aqui tem uma pontuação, os primeiros e os últimos. Mudando para cá, daí tem mais detalhadamente o ranqueamento de todos os vereadores. Então, aqui embaixo tem alguns critérios: quantidade de assessores do gabinete, verba do gabinete, uso de carro oficial, assim por diante, né? E, bom... Três fizeram alguma coisa e o resto está devendo, é isso, Swift? O resumo da ópera aí? Resumo da ópera é que 3 conseguiram ter pontuação positiva. E 30 ficaram devendo. Negativo, né? Isso. Então, essa pontuação foi meio linear, né? Poderia fazer um modelamento, uma curva, coisas assim, né? Enfim, mas
ou a ordem não alteraria, né? Coincidentemente, os 3 vereadores independentes foram os que conseguiram pontuação positiva. E depois, esses 4 aqui, esses 5, né? Você vê que são tudo esquerda, né? O Vinícius Gatti, não. Esse 4º aqui é do partido que é um partido tipicamente de extrema-direita daqui de Campinas, fechado de militares, né? Bom, para essa pontuação, onde foi a base, né? Foi site da Câmara, onde, estou demorando um pouquinho, aqui eu consigo fazer o levantamento da produção legislativa de cada vereador. E também, no site de transparência ainda da Câmara, tem informações de gasto por gabinete, gastos com viagens, gastos com cópias, impressões, né? Assim por diante, que eu fui monitorando. Depois eu vou mostrar o detalhe da planilha, mas a ideia qual que é? É de, aqui em Campinas, acompanhar o Paulo Gaspar, que foi o vereador, dentre os vereadores do Vatinete, eleito aqui por Campinas. Nesse momento, ele está fazendo uma live de reunião de gabinete. Então, esse é o gabinete que ele montou. Então, o Biscola... O Biscola está lá. Biscola foi candidato a vereador também, né? Gustavo foi ex-presidente do Novo daqui de Campinas, então um rapaz bastante conhecedor de liberalismo. Matheus Valadão, esse rapaz estudante, ele participa do que é a representante da direita, dos estudantes de direita dentro da Unicamp. Então, apanha pra caramba lá dentro da Unicamp. Bom, vou fechar aqui agora para mostrar a planilha. Agora... Atual. PDF atual. Então, como é que é esta planilha? Para todos os vereadores, eu fui montando, verificando uma proposta, toda a posição legislativa deles, né? Esse aqui foi um dos formatos que eu fiz. Então, leia a lei. Esse aqui em particular dispõe sobre a alteração na lei orgânica do município, suprimindo o recesso do mês de julho, alterando a duração do recesso no período de janeiro. Então, esse é o vereador. Então, qual foi o critério que utilizei? O projeto de lei, ele diminui o tamanho do Estado, fomenta emprego e atividade econômica, diminui o imposto, então é lei útil. É caráter populista? Aumenta custo para a cidade? Aumenta o tamanho do Estado? Aumenta o privilégio de um setor? Legisla sobre tema de responsabilidade de outros órgãos, ou seja, muitos vereadores, eles sabem, mas produzem leis que é da alçada do executivo. Mas, como por ser, sei lá, populista, coisa assim, acaba passando na Câmara, chega lá no prefeito e recebe o veto, né? Então, entra nessa categoria. Então, com esses critérios, eu fui pontuando. Esse projeto em particular, ele
Nelson Rossi, sim, é uma lei útil. Então, fui fazendo desse jeito para toda a produção legislativa dos vereadores. A ideia, o que é? Esse ano, para o Paulo Gaspar, é fazer algo semelhante. Só que, deixa-me ver, novo share. Ainda não montei como é que vai ser. Mas esses aqui são os compromissos de campanha do Paulo. Eu, Paulo Gaspar, não usarei nenhum centavo de fundo eleitoral. Reduzirei 40% da verba de gabinete. Não utilizarei carro oficial, e assim por diante. Então, a ideia é eu ir monitorando se ele está cumprindo esses compromissos de campanha e também irei acompanhando a posição legislativa dele ao longo do mandato dele, da mesma forma que fiz lá com no ranking dos vereadores. Então, vou fechando aqui agora. Um momentinho só. Voltando novamente. Tá? Esse site do ranking dos vereadores, virando o ano, já provavelmente o Marcelo vai desativar, né, porque acaba o mandato desses, né? Só para mostrar quem for. Então, Paulo Gaspar e Marcelo Leão. Esses dois que idealizaram o site, e eu fui a parte braçal de planilhar, né? Pesquisar e planilhar. A ideia para o Botnet é repetir essa sistemática. Vamos ver, né? Você bem rapidamente o que foi feito aqui. O Marconi está entrando aí, o Marconi é Salvador também, mais um da terra do Eduardo Sampaio lá, colega meu de colégio. Beleza. Bom, eu mostrei rapidamente, mas acho que deu para vocês sentirem, perceberem quais foram os critérios, né, utilizados para a avaliação. A ideia para o Botnet agora é fazer algo semelhante. Aí não sei se o Beto vai querer que faça isso para, por exemplo, a Indiara também, né? Ou não, né? Tudo depende, na verdade, de informações do site de transparência da Câmara. Se tiver informações boas do site de transparência, dá para fazer esse acompanhamento. E todos os dados você tirou do site da Câmara Municipal? Isso mesmo. A única fonte de dados é o site oficial? Isso. Tá. Verônica é minha filha, não apareceu ali com imagem. Apareceu agora. Boa noite, vizinha. O Marconi está sem imagem. Pronto. Temos uma caçulinha aí no grupo. Opa! Até o momento eu estava me sentindo caçula, apesar de estar com 62 anos, né? Mas agora já... Perdeu a cadeira. Então, gente, o que vocês acham aí? Laura, o Cássio, que está eu quase que não vi o que o falou, só vi as figuras, a ligação está ruim, então para mim
Ô, Naua, você me escutou melhor do que o Swift? Só para testar o processo. Você me escutou melhor, me escuta melhor do que o Swift ou não? Agora estou escutando bem você. Mas no começo também estava ruim. Estava ruim. Estava assim, Tá picotando. não entendi o que... Está picotando. Miguel? Pode ser a qualidade. Então, o Naua ficou prejudicado aí. O Cássio, você chegou a ouvir bem aí o que o Swift falou? Cheguei. Aliás, ficou muito bom. Eu acho que é uma coisa que poderia ser replicada em outras câmaras municipais, já que a fonte básica é da própria Câmara, né? E a Indiara, por exemplo, lá em Curitiba, ela é super bem preparada, é auditora, né? Inclusive vai trabalhar violentamente nessa questão da fiscalização dos contratos e principalmente do orçamento, né? Para que não haja desvios, essa coisa toda. Então, eu acho que ela é do novo também, né? Então é mais... Eu acho que vai ser bem interessante essa do Swift, né? Poder colocar essa metodologia que ele criou, acho muito legal. Vai servir para várias câmaras, não tenha dúvida nenhuma. O Swift, no começo, ele falou, né, que a avaliação das leis, ou seja, foi baseado no critério dele, né? Então, o que para ele é uma coisa ruim, pode ser que para outro não seja, né? Então, a ideia básica, viu, o Cássio, é que a gente realmente tem esse fórum assim, democrático, né, para que as pessoas tenham um critério, né, um critério para avaliação, e um critério, eu acho que é bom por esse aspecto, o outro acho que é ruim. Então, na média, né, se na média der positivo, bom, tá bom. Verdade, né? verdade. Não precisa agradar todo mundo, né? Teve um candidato do Novo, que era o Leonardo Razeira, que disse, olha, o que eu vou fazer na Câmara é acabar com um monte de lei que não tem sentido, né? Ou seja, lei que não pegou, né? Aquela história. Atravanca, não é atravanca, só né? atravanca, só atrapalha, né? Então, além de criar leis, você tem que acabar com um monte delas, né? Na verdade, não sei se eu poderia falar, mas o Paulo Gaspar me convocou agora para essa semana para uma força-tarefa de exatamente isso aí, de ele preparar um revogaço de leis. Então, estamos aqui. Aproveitando isso que você está falando, sim, não termina aí, que eu queria aproveitar o que você está falando agora. Mas o Paulo Gaspar te envolveu agora para você tentar ajudar nessa revogação de leis inúteis, é isso? Isso. Ele montou uma equipe, o pessoal do gabinete dele, mais voluntários, e aí estamos iniciando. Foi antes de ontem isso. Então, estamos iniciando com baixando as leis, né? E daí já tem 4 advogados na equipe para também orientar, né, de que forma vamos fazer essa identificação das leis inúteis, né? Com potencial de revogação, né? Deixa eu dizer também uma coisa para vocês, é o seguinte, eu não sei que nota vocês dariam para a gente, né, nós, né, como eleitores, no processo eleitoral. Eu daria um R menos, né, de forma geral. Na verdade, né, Beto, acho que nós temos que achar uma forma de multiplicar. Porque a ideia é boa, maravilhosa e tal, mas exige um certo trabalho, não tem dúvida nenhuma. Eu tentei conseguir botar meus 2 filhos lá para ver se vocês pegam teus amigos. Rapaz, não teve jeito. Então, é difícil.
Você tem que realmente criar um mecanismo mais ágil, mais multiplicador. Ao final, eu vou falar nisso, sabe, Cássio? Que é o convite por WhatsApp. Mas eu vou compartilhar a minha preocupação com isso, né? Porque é uma faca de dois gumes. Então, mas eu vou botar isso aí. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, é que o engajamento dos eleitores ele vai se dar de várias maneiras, porque cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. E então o Votinet pretendeu fazer do processo de escolha de um candidato uma coisa assim mais cooperativa, onde cada um faz uma parte, e no final todo mundo usa, se aproveita. O Naua, por exemplo, encontrou eleitores em São Paulo, né? O nosso amigo que não está aí hoje, que é o Taliberti, por exemplo, encontrou candidatos em São Paulo, né? E outros acharam candidatos em São Paulo. Então, cada um trabalha, apesar do Naua estar lá em Brasília, ele está ajudando os eleitores e candidatos em São Paulo, ou qualquer lugar do Brasil. Então, essa é a ideia do Votinet. Agora, entre eleições, como é que a gente segue engajando, né, o eleitor, né? Claro, a maior parte dos eleitores não vai querer se debruçar sobre as leis como o SWIFT fez, tá certo? Mas você não precisa que os eleitores façam isso. Se alguém fizer, né, ou dividir o trabalho, cada um vai alimentando essa base de dados e as pessoas vão aprendendo o que está acontecendo na sua cidade, porque é a sua cidade, né? Então, ele não está fazendo isso para os outros, ele está fazendo para si mesmo, né? É cuidar da segurança do Rio de Janeiro, é cuidar da parte da educação do cidadão da cidade, enfim. Então, isso deve ser uma preocupação de todos nós. Então, entre eleições, isso que a gente está fazendo vai ser uma oportunidade para a gente trazer o eleitor, nossos amigos, né, para perto desse processo, né? Então, sempre o Votinet está feito, e aí a gente tem que ter um pouco de como é que chama, de tranquilidade, porque a gente não quer abarcar o mundo com o Votinet, né? O Votinet vai ser sempre um grupo pequeno, menor, de pessoas trabalhando para facilitar a vida dos outros. É que eu digo assim, eu carrego o piano, não tem problema. Eu tenho carregado o piano por 4 anos. E vou seguir carregando o piano, não tem problema. Mas eu quero que, ao final, a orquestra, né, o pianista, toque uma boa peça, né, ao final. Então, porque eu não tenho esse dom de tocar algum instrumento, né? Então, o Taliberti chegando aí, Taliberti foi um dos caras que tanto conseguiu eleitores quanto candidatos. Então, e aí eu aproveito o momento para dizer também o seguinte, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, aí, o Seixum, por exemplo, e o Roderico, que eu conheci, não sei se ele se lembra de mim, aqui do Rio, a gente teve algumas reuniões aqui no Rio, anos atrás, 2005, 2006, é que eu sigo assustado com a distância nossa da política. Nossa, eu digo nossa mesmo, do pessoal que está no Votinet, né? Então, pouquíssimos partidos, os grandes partidos brasileiros, os nossos amigos dessa corrente de confiança, eles não conhecem gente no PMDB, no PSDB. Então, os países, os partidos grandes, eles não estão presentes. Então, isso assusta. Talvez deva ser assim mesmo, talvez seja bom que seja esse o fato, mas assusta pela distância. Então, peraí, se a gente não tem candidatos bons ou não conhece candidatos bons nesses partidos, é complicado para a gente. Então, o problema é nosso, né? É a gente se aproximar do candidato, né, Taliberti? Obrigado aí pela tua presença aí, chegando aí. E o Taliberti nos acompanha aí. Tudo bem? Oi. Tudo bem, Taliberti? Então, o Taliberti é um exemplo que a gente começou a sentar junto, sentamos com candidatos, sentamos com eleitos, né? E conversamos, trocamos ideia e estamos caminhando. Então, até agora, se encontrar um caminho mais fácil, eu brinco o seguinte, se eu encontrar um caminho mais fácil, mais rápido, me avisa que eu desligo o Votinet na hora. Não tem nenhuma sombra de... Como é que chama? De vaidade ou... Né? Não, eu desligo na hora, só tirar da tomada, né? Mas, Beto, uma meta nossa do Grita
é justamente tentar eleger o maior número possível de parlamentares no Congresso em 2022. Essa é a nossa meta principal. E nós não temos nenhuma coisa contra com parlamentares que hoje já estão lá, mas que não são do Centrão, são gente muito boa, pessoas que estão brigando para que o país vá para frente, né? E a nossa meta é meio ambiciosa, são 150, né? Na Câmara de Deputados e pelo menos uns 30 no Senado. Então, vamos ver se a gente consegue, porque para isso a gente vai ter que brigar muito ainda, né? Vamos ter que inventar alguns mecanismos diferentes. O VoteNet está dentro desse processo também. Eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais as pessoas a entrarem dentro desse processo. Eu acho fantástico. É só uma questão de multiplicação, mas esse é o nosso objetivo principal, né? A meta é chegar lá. Se a gente conseguir 150 parlamentares dentro de uma linha clara, objetiva, cidadã, democrática, dá para mudar o país. Dá mesmo. Exato. O Senado é mais difícil, ou seja, porque é uma eleição majoritária, né? Majoritária, então é mais exatamente. difícil eleger. Na Câmara Federal é relativamente fácil, né? Relativamente fácil. Então, mas tem que fazer um esforço. É fácil, mas não é tão fácil assim. Dá trabalho. Dá trabalho. Agora, deixa eu perguntar, voltando aqui à questão do processo de avaliação de leis aí. Eu não sei se quem ouviu bem aí o Swift, acompanhou o Miguel, o Zé Federico, quem pôde acompanhar aí a apresentação do Swift, se gostaria de dar alguma ressonância? Eu tenho uma observação igual à sua também, viu? Porque, assim, uma avaliação depende do avaliador, na realidade. Então, o ponto de vista do Swift conduziu a um determinado parâmetro naquela planilha que ele fez, que é do ponto de vista dele. E eu não sei se necessariamente refletiria um ponto de vista, digamos assim, mais geral, entende? Então, como você colocou, será que tem que fazer um volume tal de avaliações para se fazer efetivamente uma análise um pouco mais detalhada? Porque basear numa só, não sei se é representativo, entende? Não desmerecendo o trabalho que ele fez, que é gigantesco, né? Não, eu tenho consciência de exatamente isso aí, que aquelas medidas são minhas, né? Mas não corresponde, né, à maioria do eleitorado. Aqui de Campinas. O Miguel, a grande vantagem que eu vejo na hora que ele chuta a bola, é que ele pode dizer, eu concordo contigo ou não concordo com você. Sim. Não é verdade? Fica mais fácil, né? Porque ele já chutou a bola e eu tenho a chance de dizer, opa, eu estou junto, não estou junto, né? E criar uma polêmica, né? Então, acho que a ideia básica é isso aí, fomentar por exemplo, essa planilha, por exemplo, seria disponibilizada, digamos, no grupo de Campinas, por exemplo, né? Quer dizer, para que as pessoas também pudessem interagir ou elaborar ou comentar, como falou, né, o Teixeira. Como é que seria? É uma coisa exatamente a se definir, né? Entendi. Aqueles pesos lá foram pesos meus, com orientação do Paulo Gaspar e do Marcelo Leão, que são Partido Novo, né? No entanto, VoteNet já o público não necessariamente, pelo menos aqui em Campinas, há uma grande maioria do Novo. Mas, se for expandir isso aí para o Rio, por exemplo, o Rio já é mais diversificado. Então, o peso é diferente. Teria que se discutir quais são os critérios para daí para frente fazer o acompanhamento, né? Eu tenho uma sugestão aí nesse aspecto, por exemplo, talvez esse tema não interesse a um ou outro, tá certo? E não tem problema nenhum, tá? Mas quem tiver interessado, eu acho que aí a gente poderia aprofundar, viu, Miguel?
E aí o ideal, eu pediria que você listasse ou passasse essa planilha, disponibilizasse a planilha, listando quais são os pontos que você está avaliando, quais são a pontuação que você dá, de tal forma que quem tiver interessado vai lá contribuir, criticar e sugerir e tudo mais, né? Tá certo. E aí eu estou te chamando, vamos ver se o Ricardo Amadi, que fez esse trabalho também para Jacareí e São José dos Campos, ele topa participar. Daí a gente também vai criando lá alguns critérios e, em cima disso, aí se cada um dá uma opinião. Tem aqui, não está aqui, mas tem um colega, o Barbieri é da turma 64, né? Ou 65? Não, 65 não. Não, é 64. 64. 64. O 64. Barbieri, ele está por um caminho... 64, né? Ele está por um caminho de certificação, né? Então, seria bom, ou seja, que a gente tivesse pessoas que conhecessem, né, advogados e conhecessem leis e pudesse com propriedade, né? Mas eu não tenho nada contra a opinião, né? Porque numa democracia o que vale é a opinião. Então, e como a gente está com a rede relativamente seletiva, né, nesse aspecto, são pessoas de confiança, a pessoa pode dar opinião, pode mudar de opinião, não tem problema, né? Então, vamos aprender junto, né? Mas vamos pegar aqui o Roderico Seixon, não sei se gostaria de agregar alguma coisa que Olha, Beto, só agradecendo a oportunidade. Eu não vivi o início do trabalho de vocês, mas eu acho que o importante é isso. O importante é manter esse acompanhamento vivo. E a gente está discutindo esse processo. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu tenho uma impressão que é muito difícil convergir os votos para alguém, porque cada um de nós tem as suas peculiaridades, as coisas que acha mais importantes, e ninguém vai mudar para convergir. Eu acho mas isso não acho tão relevante. Eu acho relevante discutir mesmo. Eu acho relevante a gente pegar, pensar nas diferentes possibilidades e fazer um acompanhamento. Se vocês conseguirem embolar algumas métricas, é fantástico, porque a gente vem por formação querendo procurar fatos e dados, né? Agora, é uma área muito difícil ter fatos e dados. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o importante é essa discussão. É sempre mantê-la viva. E eu dou parabéns aí pelo trabalho, embora eu ache muito difícil convergir para alguma coisa, mas isso não é relevante. Eu acho que o importante é a gente fazer o acompanhamento e discutir mesmo. E se convergir, a gente, né, vai ser ótimo. Mas muito melhor. O legal que eu acho do Vote Net é dizer o seguinte, que o problema, a gente trouxe o problema para a gente, né, para a gente eleitor. Então, o que acontece é o seguinte, o Talibeste está aqui, ele com certeza mudou a opinião dele com relação no processo do Vote Net. Eu mudei, tá? Eu estou só adiantando, o Talibeste me desmente se eu estiver errado, mas a opinião em relação a essa convergência, na hora que você vota numa pessoa que ela não é eleita e porque ela não foi eleita, os votos dela serviram para eleger um outro, que você disse, caramba, eu não queria que esse cara fosse eleito, né? A gente vai aprender na segunda vez, a gente vai meio que pensar duas vezes, né? Não é um voto útil exatamente, mas você tem toda a razão. Eu acho que o processo é mais importante do que o resultado. A gente vai caminhando, vai depurando. Tem um pouco daquela velha coisa do partido, né? Porque hoje a gente está meio perdido em relação aos partidos, mas já teve uma época que a gente escolhia o partido, pelo menos, que teria um conjunto de ideias. Hoje é tão confuso, entende, que até isso é complicado. Mas eu acho que essa questão de votar em alguém e não perder o voto, para mim, foi relevante. Eu procurei votar em alguém e que o voto ia cair num pool lá, que eu não concordava, não, mas que eu achava que era bom ir lá para fazer. Aqui no Rio de Janeiro é uma zorra tão grande que eu estou quase no quanto pior, melhor. Quer dizer, mas quanto pior, melhor no sentido de dizer, eu quero ver aquele negócio pegar um pouco de fogo para ver se mexe, para ver se sacode, entendeu? Mexe com Agora, a gente, né? eu acho que a questão de partido é importantíssima. Infelizmente, a gente tem muita dificuldade. Eu sou um eleitor histórico do PSDB, já há algum tempo irritado com ele, principalmente no Rio de Janeiro, que é o PSDB do Rio de Janeiro horroroso. E agora eu não sei, agora eu oscilo, eu voto no Cidadania, eu voto no Verde, eu não sei, eu voto em qualquer um. Eu tento votar um pouco no indivíduo, como vocês estão fazendo, mas eu acho que a gente tinha que ter uma visão de partido. Mesmo do novo, quer dizer, não sei, a gente talvez precisasse ter uma certa confluência em partidos. Agora, também não sei como fazer isso. Agora, o Roderico, o Taliberto quer falar aí, mas eu digo assim, alguns amigos da minha turma brigam comigo porque eles acham que eu estou sendo
Ou seja, eu não estou votando, não estou privilegiando a ideia. Eu digo, não, toda pessoa boa, ela tem uma ideia, não tem dúvida, né? Eu não estou votando no cara pelo personalismo, mas sim pelas ideias que ele incorpora, está disposto a brigar e tudo. Então, apesar da gente votar em pessoas, né, competentes e íntegras, ou seja, ela tem um embasamento lá que posso não concordar em tudo com ela, mas a maior parte está na linha, né? Então, é quase um partido, mas é um partido assim, é um pouco das duas coisas, né? Líquido. Taliberto, você queria falar, desculpa aí. Microfone, tá ali. Tem que liberar eu, agora. como sempre, sou estranho no ninho aqui, né? O único não haitiano, é isso? Bom, fora tem minha Verônica. filha. Fora Verônica, tá certo. E tem o Eduardo Sampaio. Mas, aproveitando que a maior parte aí é engenheiro do ITA, etc., está com uma boa formação, e focado na tecnologia, eu acho que a gente poderia focar mais nisso, ou usar mais tecnologia, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que eu já mandei para o Teixeira, mas que eu achei muito interessante o mapa que o cara fez. Dá para vocês verem aí? Uhum. Tá. Então, ele mapeou as urnas, as sessões eleitorais e fez um mapa dos partidos, a votação dos partidos no município de São Paulo. Tá? Uma coisa interessante, vocês veem a concentração do Partido Novo aí naquela região ali, né? Deve ser Jardins, Moema, Zona Oeste e tal. Né? Então, eu acho que a gente poderia pensar, é só uma ideia, né? Nessa meta aí do Grita, para eleger 150, né, deputados e tantos senadores. Enfim, fazer um trabalho mais usando geoprocessamento, usando outras ferramentas. Então, o cara que faz esses mapas é um cientista de dados, eu localizei ele no Twitter, tá? Talvez fosse o caso da gente fazer um contato com ele e trazer, ver se ele tem ideias para contribuir com a gente fazer um trabalho mais focado nas regiões. Eu tenho conversado muito com o Teixeira sobre a necessidade que a gente tem de entrar em outras regiões que não são aquelas onde a maioria de nós mora, nas grandes cidades, né? Em geral, eu vejo no Rio de Janeiro, Zona Sul, São Paulo, eu acredito que seja Jardins, Pinheiros, Zona Oeste, etc. Né? Então, para aumentar a nossa penetração, porque os nossos votos só não bastam, a gente tem que ter voto em tudo que é lugar, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Zona Oeste é um território tremendo, dominado por milícias, etc. Mas a gente tem que dar um jeito de entrar, tá? De localizar lideranças locais, etc. Né? E a outra coisa que a gente precisa mapear, por exemplo, o nosso candidato aqui no Rio, que venceu as nossas prévias, foi o Alexandre Arraes, que, incrivelmente, teve menos votos agora do que em 2016, 4 anos atrás. Tá? Então, seria muito interessante também fazer esse tipo de mapeamento, localizar, enfim, explorar mais essa questão de como é que o candidato consegue voto, qual o mecanismo, os mecanismos vários aí, e a questão dos puxadores de voto. Né? A Malu, que assessorou o Arraes na campanha, me falou logo no início, olha, o Arraes está lutando pela segunda vaga no seu partido, que a primeira já tem dono. Tá? É um cara que tem o seu curral eleitoral e vai ser eleito de todo jeito. Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que levar em conta nesse planejamento. Entendeu? A gente não pode ficar simplesmente usando as ferramentas que estão mais facilmente ao nosso alcance. Tá? É só uma ideia, não amadureci isso ainda, mas eu acho que a gente tem que pensar em usar mais tecnologia e mais planejamento. Era isso que eu queria dizer para vocês aí. Uhum. Bom, Taliberto, se puder depois indicar essa pessoa aí, seria bem interessante para a gente. Uhum. Claro, primeiro eu preciso fazer contato e ver se ele concorda em se comunicar comigo, mas acho que é isso. É um jovem, entendeu? Uhum. Eu acho que é muito interessante falar com ele. O Taliberto, você mostrou um mapa, né? Então deixa eu aproveitar aqui para quem não conhece muito, não conhece ainda o VoteNet, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui isto. Não é um mapa, mas
é o seguinte, o Votinet, ele tem embarcado dentro dele, e esse pode ser assim, um chamativo para o eleitor minimamente interessado, né? Que é o voto distrital embarcado no Votinet. Ou seja, isso foi uma sacada que foi até o Alexandre Arraes que, nas nossas conversas lá, veio essa ideia. Eu perguntei para ele por que a gente não faz voto distrital. Ele falou, não, porque precisa de uma lei. Eu digo, que lei que precisa para fazer voto distrital? Se o eleitor quiser, ele faz, né? Então, o fato da gente eu não entender muito de política, dá uma certa ousadia de falar besteira. Então, pronto. Então, embarcamos aqui no Votinet o voto distrital. Então, por exemplo, o distrito SP05 pega a cidade de São Paulo Leste, né? Então, são esses bairros que estão lá, a cidade de São Paulo. Tá bom. O outro distrito é o Leste 2, pega esses bairros, né? Depois, o terceiro distrito de São Paulo, Leste 3, a região leste está dividida em Água Rasa, Aricanduva, aí vai embora. Então, ou seja, o voto distrital ele está embarcado no Votinet, né? E eu dividi 70% do eleitorado brasileiro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É engraçado que às vezes eu não consigo entrar aqui, mas 70% do eleitorado brasileiro já está dividido por distritos. Se o eleitor quiser fazer o voto distrital, ele vota, ele faz voto distrital. Se ele não quiser, ele não faz, né? Então, tem tanto voto distrital, e para quem... Tem alguns, sei lá, 5%, 10% que não gostam do voto distrital, porque acham que o voto distrital perde o foco de algumas bandeiras importantes, como a educação, etc., né? Então, que ele tem razão, ou seja, o ponto é assim, os dois lados têm razão. Então, no Votinet, a gente embarcou as duas coisas. O cara pode fazer o voto distrital ou pode fazer o voto de prioridade, causa ou bandeira, que eu chamei. Então, se o cara, não, eu voto pela educação, tá bom, então vai ter candidatos que têm um foco em educação. Então, aí, de certa forma, respondendo ao Roderico, né, essa convergência, Roderico, que eu sei que é difícil mesmo, a gente pode ajudar o eleitor nesse processo. Olha, tem gente perto da tua residência, da tua geografia, com a tua bandeira, e dá uma olhada nele. Ele pode olhar e não gostar, não tem problema. Mas se ele gostar, você ajuda. Tem um fenômeno em rede chamado swarming, né? Que é um enxameamento, né? Então, o fato que hoje em dia, na hora que 70% não tem um nome para candidato, a gente tem um problema seríssimo, né? Isso não se resolve, isso não vai ser resolvido. Ou seja, eu não sei se alguém tem uma esperança de que isso mude na cabeça do eleitor brasileiro, mas na hora que 70% da cidade de São Paulo, que é uma cidade de referência para a gente, não tem candidato, gente, eu vou morrer assim, eu sinto muito, eu não vou ver o Brasil diferente. Então, a única forma é a gente ajudando nessa convergência. Então, o Votinet tem esse processo de aproximar o candidato, que é encontrado pela rede, então é certificado bem ou mal por alguém da rede, né, do eleitor. Então, esse é o processo de facilitar a convergência. Bom, não sei, agora o Seixon, não sei se Miguel falou, Seixon, Eduardo, Manhoto, Verônica. Estão falando aí da avaliação que o Swift apresentou. Não sei se a Verônica assistiu do começo, Vê? Não? Não, depois você está gravando aí, depois eu ouço. Tá. Estou gravando, viu, gente? Mas só passo para interessado, não bota na internet, não. Só para quem está interessado, não se preocupe. Esse Manhoto, conseguiu ouvir? Não sei se ele vai falar. Se você tirar Aparentemente ele tirou do mudo, a gente que não está ouvindo. Mas... Tirou do mudo. Não está ouvindo nada. Se você tirar o pino aí do teu microfone, você não consegue falar com o computador direto? Não? Não? Está prejudicado. Aham. Que pena. Esse momento está lá em São Paulo. Não sei, Seixon, Marconi não aparece aí, mas não sei se está ouvindo, Marconi. Eduardo, não sei se está aí. Marconi apareceu. Pronto. E aí, Marconi?
Estou ouvindo bem. Marconi, eu Também conheço tô o na Marconi desde os 11 anos de idade. Então, é muito tempo, né, Marconi? Não é iteano. Ah, não é esse ano, é isso aí. Mas é Nada engenheiro, né, bom, mais Marconi? uma companhia para mim. É. É engenheiro, né, Marconi? Sim. Então, você chegou a ouvir a apresentação do Swift? Chegou a Não, ver? quando eu entrei Não, já, né? já tinha passado. Tá. Tá gravado, depois eu passo para você. O Eduardo aí, que se candidatou a vereador aí, Eduardo, você chegou a ver a apresentação do Swift? Eu vi, eu diria que 70%, chegou uma ligação aqui que eu tive que atender, aí, Tá. mas deu para perceber que é algo parecido com o ranking de políticos, né? Sendo que para vereador a gente, cada município se dispõe de uma informação diferente no site da Câmara, né? Então, essa ideia de eventualmente fazer essa análise em vários municípios, talvez algumas informações não tenham acessível dentro da transparência de cada Câmara Municipal. Mas eu entendi que a lógica é meio tipo a do ranking de políticos, que só tem, eu acho que do Congresso. O ranking, a ideia é boa, né? É muito boa, eu diria. Até um dos autores lá, ele gravou um vídeo metendo o pau no Congresso, viu? Podia até ser usado pelo Grita, viu? Depois, viu? Convidar ele para o Grita. Ele mete o pau no Congresso. E ele ganhou relevância com esse site, né? Agora, na hora que você olha o resultado, né, do ranking, a tua sensação a presença na Câmara é pesada, é importante, mas, pô, cara, ninguém passa de ano porque não falta aula, né? Então, esse índice é um índice bom, mas ele devia ter um peso pequeno, né? E não tão relevante. Mas, enfim, é só olhar. Quando você pega assim... Beto, eu tenho um sentimento, né? Exatamente nessa abordagem que você está fazendo do ranking dos políticos. Então, da mesma forma que o ranking dos vereadores que eu participei aqui, ele tem, vamos chamar assim, né, viés, né? Porque tem um peso de pensamento voltado para o liberalismo, né? E menos para a social-democracia, muito menos para a esquerda, né? O ranking dos políticos, ele, o sentimento não é que acabou tendo que escolher critérios irrefutáveis, tipo presença nas sessões da Câmara. Isso é irrefutável, não tem ideologia na presença, né, na Câmara. Apareceu ou não apareceu? Seja qual for o direcionamento político ideológico do parlamentar, né? E assim por diante. Com falta justificável ou não, né? Se a falta for justificável ou não, também não interessa, né? Pois é. Então, daí que, né, o ranking dos políticos não se atreve a dar nota na produção legislativa dos candidatos, né? Mas a ideia é boa também, porque o Roderico, ele matou a pau, né? Quando ele falou, muitas vezes não é o resultado, o que se pretende é uma coisa, mas a gente tem muito mais valia no processo, nas interações, no aprendizado e nas melhores que vão acontecendo do que no que estava se buscando mesmo, né? Tanto é que o ranking dos políticos atraiu muita atenção para os políticos, né? Do eleitor. Então, acho que teve esse mérito, né? Com certeza, né? Se alguém não tiver nenhum... Bom, eu queria, assim, seguinte, alguém desse grupo, se quiser participar do processo de aprofundar isso que o Swift fez, para a gente incrementar, excluir ou incluir, e tentar montar alguma coisa para avaliação dos vereadores de Câmara, tá? De novo, né? Não tem que estar todo mundo, né? O cara não quer, mas quem quiser,
é bem-vindo, tá? Porque a gente precisa de trabalho, precisa de crítica, né? Então, quem quiser, ou se manifesta agora, ou manda uma mensagem para mim, ou para o Swift aí, enfim, tá? Para a gente poder seguir, né? Seguir com quanto mais input, melhor, né? Ok? Então, como vocês quiserem fazer melhor. Então, quem quiser participar desse negócio, me avisa e a gente vai dialogando, né? Aí faria um pequeno grupo, né, de WhatsApp para troca de informação focada nisso, porque é para não contaminar muito, né? Ficamos aí, marcamos reuniões à parte, discussões quando puder, enfim, tá? Algum comentário nessa parte sobre a avaliação? Então, o foco é na avaliação dos eleitos, né? O foco foi na avaliação dos eleitos, não é isso? Isso. Beleza, Viviane, a sua pergunta é boa. É o seguinte, claro, nós temos 3 eleitos no VoteNet. Agora, o ponto é o seguinte, o que a gente faz daqui até 2024? Né? Onde não tem em São Paulo, né? Mas, por exemplo, exatamente, o que eu fiz daqui, né? A gente não conseguiu eleger ninguém. Então, coincidentemente, logo depois da eleição, eu fiquei sabendo de uma candidata do Novo que ex-JP Morgan, aposentada, resolveu assim, né, se aventurar na política, foi eleita e justamente a prioridade era a educação, que era uma prioridade que eu tinha, inclusive, no VoteNet. Aí eu falei assim, bom, eu vou tentar me aproximar dela, né? Porque aí o que eu estava pensando só que eu acho interessante é o acompanhamento dos eleitos, né? Essa questão que eu acho que pode ajudar é justamente de, eventualmente, conseguir falar assim, não, tá bom, o foco da educação, será que precisa de algum apoio nesse sentido? E aqui a gente não está restrito na nossa geografia, né? A gente pode ter pessoas aqui com conhecimento, especialidades, que eventualmente podem apoiar, dependendo do segmento ou do viés do candidato eleito, podem apoiar com ideias, né, e servir de referência aí para essas pessoas. Então, o que eu pensei no primeiro momento foi, apesar de não ter sido eleita na plataforma do VoteNet, me aproximar dela, porque me identifiquei, e tentar ver como é que eu posso apoiá-la, né? Eu acho que o Talibert pode costurar, né, Talibert, uma conexão aí via Raia Quintanilha, o pessoal do Novo lá, a própria Candela, gente, que aí a Cida, São Paulo, por exemplo, né? A Cida ou a Roberta. A Roberta e a outra que vocês escolheram aí em São Paulo. Você fala... Não, a gente tinha a Cida e o... foi a Cida Magrini. Cida Magrini, isso. Através da poderia. Cida, eu adicionei ela no link. Eu adicionei essa eleita aqui no LinkedIn já pedi uma conexão para ela aqui, vamos ver, eu já ia direto, e aí eu estou pensando nisso, eu acho que é uma forma também, mais eu acho que são coisas em paralelo, né? Uma coisa é realmente acompanhar, avaliar, né, como é que eles estão exercendo o mandato, mas acho que além disso, ter o apoio próximo, tentar acompanhar de alguma forma, né? É isso aí. A gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto, né, e vai buscar nos eleitos aquilo que a gente pode apoiar, ajudar ou seja, e fazer demandas legítimas da sociedade, do entorno que a gente vive, né? Via um vereador que é o representante na Câmara, né? Então, eu acho que isso aí é meritório e então a gente passaria a acompanhar esses vereadores também, né? É só a gente eleger os vereadores e incorporar, né? Viu, Swift? Então, a ideia talvez fosse essa, em vez de deixar um troço amplo, né? Para a gente avaliar todo mundo, a gente avalia os que a gente... Porque senão o trabalho vai ficar muito grande, né? Então, acompanha... Foca, se né? ela fizer, se ela fizer um bom mandato, né? Ela pode se reeleger, né? E vai ser uma referência para outras pessoas, enfim, né? Eu só queria agregar uma coisa assim. Por que, em vez da gente ter um leque imenso, a gente não... Está dando problema aqui no meu computador. Se a gente selecionasse alguns temas principais e visse o posicionamento, talvez fosse mais fácil, não sei. Também. Entendeu? Duas coisas, porque inclusive tem duas avaliações, uma nas proposições e na forma de votar. Quer dizer, o cara pode não ter proposição nenhuma ou não votar muito bem, ou pode... Enfim, são duas dimensões do desempenho. E em vez de, talvez, não sei se a gente consegue pegar meia dúzia de temas, sei lá,
Saúde, ampliação da rede de saúde, mas tem que ser mais assim, ou melhoria, disseminação da educação, tem que ter algum posicionamento em torno, cuida do meio ambiente, vai resolver problema se preocupa com o problema enfim, algumas questões assim, e selecionasse porque varrer tudo é muito difícil. E se pegasse um conjunto de questões e visse como é que eles se posicionam, e visto ao mesmo tempo como é que se eles propõem alguma coisa, que são duas dimensões diferentes, talvez a gente pudesse ir mais ou menos acompanhando e fazendo uma avaliação. Se quiser varrer todo o universo de possibilidades, acho que não vamos conseguir nunca. É grande demais. Isso aí. Rodrigo, você está escalado para o grupo, viu? Grupo base. Tem que trabalhar. Esse negócio de ter que trabalhar, tem que pensar duas vezes. Deixa eu só acrescentar uma coisa aí. Eu andei estudando o ranking dos políticos, ver como é que eles funcionam, né? E vi o seguinte, eles têm 3 bandeiras principais, né? Que é combate à corrupção, combate a privilégios e a terceira, combate a desperdício. Então, eles fiscalizam os deputados em função dessas 3 coisas, né? O uso de recursos, etc. Tal. Além disso, eles têm um grupo de especialistas em políticas públicas, tá? Então, a partir daí, eles avaliam a votação desses deputados, desses parlamentares, em função das opiniões desse grupo de especialistas, tá? Então, por exemplo, vai ser votada uma lei, sei lá, marco do saneamento e tal. Quem votou contra, votou a favor, e aí eles avaliam se o voto do cara foi bom ou ruim, mas não é uma opinião dos fundadores, dos gestores do ranking dos políticos, mas sim de um grupo consultivo de especialistas, né? Então, isso é uma coisa, para nós, talvez seja pretensão demais, mas a gente pode ter algumas pessoas que a gente consulte para fazer esse tipo de avaliação. Claro. Em vez de ficar só uma massa que somos amadores, né, nesses termos, né? Vou fazer um comentário aqui, pessoal. Me parece que eu sou meio neófito aqui no grupo, né? Mas me parece que o objetivo do grupo é a gente conseguir efetivamente eleger alguns políticos que a gente entende, que a rede entende que são mais qualificados, né? Vocês não acham mais interessante de a gente dedicar, digamos assim, a gente vai ter a eleição agora só daqui a 2 anos, dedicar esse tempo, o tempo para discutir estratégias para ampliar essa rede? A gente não vai conseguir eleger ninguém se essa rede não crescer. E, em vez de avaliar, a gente partir para discutir estratégias para essa rede crescer, e não somente o avaliar políticas, a gente vai estar avaliando sempre os mesmos. E a gente, em tese, eu acho que seria muito bom para o Brasil se houvesse uma renovação política no Brasil. A gente está avaliando somente os políticos tradicionais, ou, enfim, tão mandatários, talvez não seja uma boa estratégia. Estou falando alguma bobagem ou é isso mesmo? Eu estou neófito no grupo. Não, bobagem não é. Bobagem não é. A questão é o seguinte, né? Sampaio, Eduardo, que o Votinet ele tenta fechar o ciclo, né? Ou seja, ele procura candidato, avalia candidato, se esforça para eleger, e uma vez eleito, né? A gente tenta, vamos dizer, botar o cara para funcionar, porque o sucesso do mandato dele é o nosso sucesso, é o que a gente quer, né? Então, a gente agora deixar lá o Paulo Gaspar em Campinas, virar as costas para ele, né? Jogar ele no meio dos leões, virar as costas, não me parece justo. Então, não é que a rede vai toda ela estar acompanhando o Paulo Gaspar. Algumas pessoas vão estar acompanhando. A beleza do trabalho em rede é essa. Para mim, o Roderico matou a pau aí, viu? Ele, quando fala ali, ele mata a pau. É o seguinte, é que a tarefa é muito grande. Então, a única forma da gente atacar isso aí é dividindo mesmo e focando. Você tem que pegar alguns poucos pontos e focar, né? E, claro, e quanto mais gente, aí você vem com o teu aporte. A formação, esse crescimento da rede é fundamental o tempo todo. E para a gente engajar a gente, daqui até 2022, ou seja, se o cara olhar assim, peraí, esses caras estão fazendo o quê? Não, a gente está aqui acompanhando. Ou seja, tem um grupo que está acompanhando o pessoal em Campinas, em São Paulo, entendeu? Ou seja, são os eleitores que estão ali trabalhando. E você pode convidar um amigo teu, diz, olha, vai ver o que eles estão fazendo. O cara vai lá e entra, pô, esses caras estão trabalhando sério mesmo. Para quê? Para mudar a sua cidade, pô, né?
Então, ou seja, é um exemplo que vai contaminando, viu, Eduardo? Ou seja, é uma mudança, a gente está fazendo uma mudança cultural mesmo, sabe? Perfeito. Então, Mas, outras no palavras. caso aí, pelo que eu entendi, só teve um eleito, de alguma forma, que foi apoiado pelo Votinete, correto? Veja só, o ponto, nós temos três eleitos na rede hoje, né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Curitiba e Campinas. A nossa parcela de contribuição foi muito pequena. Isso, claro. Em Porto Alegre foi talvez quase nenhuma. Em Curitiba, com lá a equipe lá do Cássio, né? do Grita, e mais pessoas que a gente conhecia. E em Campinas teve um grupo forte aí do Swift ajudando a votar em candidatos que não foram eleitos, mas deu cadeira lá para o Paulo Gaspar. Então, ou seja, é parte do processo. Paulo Gaspar está em contato direto com o Swift, até que o Swift está indo lá. Então, em vez da gente virar as costas para o Paulo Gaspar, ou seja, a gente, cara, não, de forma alguma, não é essa a proposta que eu estou fazendo, não. Quem está falando de uma forma ampla de avaliar vereadores de vários municípios, tudo bem. É natural até que as pessoas de Campinas, por exemplo, tenham um acompanhamento maior, pela proximidade, conhecem os problemas da cidade, enfim. As pessoas de Campinas... mas é uma minoria, né? Uma minoria. E a gente ainda tem uma rede muito acanhada, né? Então, me parece... Eduardo, você não subestime, desculpa, não subestime, não. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve lá o Alexandre Reis, que o Taliberto mencionou agora há pouco. Tá aí o Taliberto, não sei se ele saiu. Mas é que, por exemplo, uma coisa que incomodava muito aqui a cidade, não tinha uma lei de silêncio. A cidade não tinha um mecanismo de tratar esse problema. Então, o Arraes, no tempo que passou no mandato, ele foi primeiro suplente, ele saiu com uma lei que foi aprovada por... Só não votou a favor quem se ausentou para não dar voto achando que estava apoiando o partido dele. Você está entendendo? Político é assim, né? Mas a lei estava unanimidade, cara. Tem que fazer, né? Então, parece uma lei boba, mas é uma lei que tem gente que muda, sai de apartamento, briga, dá morte, dá tudo, né? Então, é uma coisa ligada à cidade. Então, isso ocorreu pelo acompanhamento, né? E temos, por exemplo, um colega iteano que está com a iniciativa, apoio também aqui, de doação de tablets para a escola pública. Então, começou através dessa aproximação. Então, apesar de a gente ser a rede pequena, a gente vai produzindo resultado a curto prazo, né? Pode, né? Pode até que está dando, né? Bom, enfim, quem tiver disposto aí a se engajar, mas eu entendi teu ponto, a gente não pode despender os esforços, que são poucos, né? Somos poucos por hora, né? Bom, vamos fazer uma reunião só focando nesse crescimento de rede, tá, Eduardo? A gente vai ter um evento Perfeito. Assim como esse, né? Tá só focando como é que a gente melhora esse crescimento de rede, né? Porque eu achei que era muito fácil a gente engajar 10 pessoas da nossa rede de confiança. Mas é difícil, né? Poucos são que conseguem envolver 10. Então, se a tua rede de confiança é essa, a tarefa vai ser árdua. Não é trivial, não. Né? Verdade. Eu participei praticamente dessas duas últimas reuniões, praticamente a última e essa, né? E a gente vê que na rede a gente consegue reunir 10, 12 pessoas, então esse engajamento que é o grande desafio que eu enxergo, pelo menos. Principalmente em período não eleitoral, né? Porque na véspera da eleição existe uma movimentação grande, mas depois cai tudo cada um vai cuidar de sua vida e esquece a política. Exato. É isso que a gente está tentando não fazer, né? Porque você vê o Grita que está aí, né? Nós temos o Cássio do Grita, quem mais é do Grita aqui? Peraí, o Ismanhoto. E tem mais alguém do Grita aí? Além do Ismanhoto e Cássio? Eu acho que não. Acho que só não, né? Pois é. Então, o Grita já está olhando da comunicação para 2022, né? Com um objetivo, assim, de alcançar, né?
mobilizar os eleitores e tudo mais. Então, É uma vamos meta junto. ambiciosa, mas vamos brigar para isso, né? É isso aí. Agora, Bom, para isso tem que formar uma rede mesmo, não tem outro jeito. Isso, exatamente. Esse processo, para mim, foi assim, o mais simples, o mais barato, apesar de estar indo devagar. Então, eu vou entrar no outro tópico. Aí a Verônica, da outra vez, também falou sobre essa questão de dificuldade de crescimento na rede, né? As pessoas que estão trabalhando, é muito difícil, né? Você tem família, trabalho, é difícil você dar atenção a outras coisas. Mas a gente vai ocupando o espaço. Vamos lá. Então, quem estiver disposto a participar desse grupo de avaliação, comunica com a gente e a gente vai aprofundando isso aí. Bom, e sempre que a gente fizer uma reunião de apresentação, a gente bota para a rede, quem puder vem para poder dar os seus pitacos, né? Não tem problema também. É um grupo de trabalho, vai. Então, o outro tema aí que eu queria, antes de terminar aqui, porque a gente não passa de 1h30, e quem não puder ficar até o final não tem problema nenhum, a gente sabe que cada um tem sua dificuldade. É o seguinte, nós chegamos a ter disponível o convite por WhatsApp, e aí para agilizar o processo de crescimento da rede, tá? E aí aconteceu, posso dizer que aconteceu um acidente, porque o desenvolvedor ele ficou tão empolgado com o que ele tinha feito, que a gente vinha demandando há muito tempo, que ele botou em operação sem nos comunicar, né? Ele achou que não ia estar problema nenhum, está aprovado e tal, tocou para frente. E aí, quando nós vimos, de repente, um monte de gente já tinha entrado por convite de WhatsApp, por celular. E aí eu disse, caramba, peraí, não é assim, né? Então, pedi, meu amigo, tira isso do ar, porque não está assim, atestado, aprovado e tal. Mas foi assim um sucesso por um dia, 2 dias, até que a gente deu conta que a rede estava crescendo muito rápido. Então, a gente deu uma travada, parece um contrassenso, né? Mas por quê? Porque a gente não tinha um mecanismo de brecar, de bloquear o que alguém chama de sequestro da rede, né? Essa rede, se entrar um hacker, por exemplo, ele sai convidando todo mundo, faz um monte de robôs e danou-se a rede, né? E como a rede ela cresce em confiança, cada um tem sua rede lá, cada um é responsável por ela. Não sou eu que estou vigiando a rede, né? O Swift tem a rede dele, está vigiando a rede dele. A Verônica tem a rede dela, está olhando a rede dela, né? Então, existe uma delegação mesmo de função, né? Bom, então, como é que funciona esse convite por WhatsApp? Como é que funcionou, né, durante um par de dias? Basicamente, você, na hora que você entra lá no Votinet, para quem convidou já alguém, tem lá, convide agora, um botão convide agora. Quando você entra no Votinet, faz o login, na tua tela aparece um convite agora. Quando você clica em convite agora, ele abre, né, a opção de você mandar por mensagem, por WhatsApp. Na hora que você clica em mandar por mensagem, ele vai para o WhatsApp e você seleciona as pessoas que você quer mandar o convite. É muito simples. Então, você assinala lá no WhatsApp que quer mandar para essas pessoas. Bom, e manda. O link que vai junto no WhatsApp, ele é um link que diz o seguinte, ou seja, essa pessoa, ao clicar no link, ela vai para o Votinet, quem recebeu o convite, vai para o Votinet, chega no Votinet, ele cria a conta e se cadastra, tá? Até aí está bem. E aí, eu disse, está fácil demais, né? Porque se alguém pega esse convite, se esse convite vaza para fora da rede, né, indevidamente, alguém passa indevidamente, enfim, alguém entra e sequestra a rede. Então, o que a gente fez? A pessoa recebeu o convite, entrou na rede, criou a conta, se cadastrou, ele fica dependendo de quem o convidou a liberar
para poder acessar a rede. Então, ele não pode fazer nenhum convite, não pode fazer nenhuma avaliação, não pode fazer nenhuma seleção de candidato, enquanto não for liberado por quem o convidou, tá certo? Então, se o Eduardo, por exemplo, mandar um convite para alguém, Eduardo, você vai olhar na rede, você vai receber uma mensagem. Infelizmente, essa mensagem está vindo por e-mail. O ideal é que esteja por WhatsApp, tá? Então, essa mensagem hoje estaria vindo por e-mail. Ou você, entrou teu amigo. Você vai lá, não, é meu amigo mesmo, libera ele. Porque se você não liberar, ele fica ali. Você pode bloquear ele, pode excluir ele, pode fazer o que você quiser. Então, a gestão é sua, tá? A gestão da rede é sua. Esse é o conceito do botnet. Cada um gere a sua rede, tá? Bom, o Edmundo, que é da turma 71, ele ficou muito preocupado porque ficou muito fácil você crescer a rede, muito rápido. Então, e realmente a gente tem que botar algum limitador para que a pessoa não entre por robô, né? Tá certo? Então, tem que criar uma certa inteligênciazinha para a gente meio que demorar no ingresso da rede. Ficou claro? Aí alguém tem dúvida, sugestão? Na verdade, eu até hoje mesmo, eu fiz convite para 10 pessoas entrar, mas optei por mandar por e-mail. Eu nem percebi que tinha esse convite por WhatsApp. Mas fiquei na dúvida. Não tem ainda. Desculpa, Eduardo. Não certo. tem ainda. Então, mandei por e-mail. Mas eu fiquei na dúvida se eu deveria mandar algum texto para essas pessoas explicando o que é o botnet, ou se já existe esse e-mail que vai para as pessoas, já vai com um texto padrão explicando o que é o botnet, para elas entrarem, fazerem o cadastro. Aí eu fiquei assim meio nessa dúvida. Como é que você entrou na rede? Botnet. Quem me convidou foi o Lélio. Mas ele te mandou um convite? Foi. Agora, como já tem alguns meses, eu não recordo o e-mail que eu recebi, como é que era o texto dele. O e-mail é um texto assim, de meia página de texto, bem conciso, dizendo os propósitos do botnet. Bem conciso mesmo, né? A responsabilidade, que esse convite é intransferível, que você não tem que pagar nada, né? É uma rede, é uma participação gratuita, né? O mais importante é ter o trabalho lá dentro, né? Então, e te dá o link para você clicar e criar tua conta e te cadastrar lá, tá? Perfeito, entendi. E aí, entendeu? Então, bom, deixa eu depois dar uma olhadinha como é que você está lá. Oi. Só queria agregar um problema. Muita gente que recebe o link não clica porque não sabe o que é. Clicar hoje, as pessoas têm uma enorme dificuldade de clicar. Então, na verdade, olha, eu recebi o convite pelo Riquelme, que o Noel mandou para ele, e eu mandei para muitas pessoas, e para minha surpresa, não tive resposta, quase ninguém. Alguns que eu conversei disseram, eu posso clicar nisso? Será o que é isso? Eu também, aparece uma coisa que não sabe o que é, você, em princípio, não clica. Então, eu não sei, eu acho que requer um contato pessoal, e nem mesmo assim. Algumas pessoas da minha turma lá do ITA, inclusive, eu liguei pessoalmente para saber se eu expliquei, mas não adiantou. Não entraram mesmo com telefonema. Eu não sei, o problema dessa rede, hoje, as pessoas têm muito medo de clicar nas coisas. Então, acho que exige um esforço adicional, boca a boca, assim, para trazer. E é difícil, não é fácil, não. Quem te convidou, Rodrigo? Olha, eu fui convidado pelo Riquelme, que o Nau chamou. O Nau chamou o Riquelme. Ele mandou as pessoas segundo ele. Aí o Riquelme me chamou. E, aliás, o Riquelme não sei porque não está por aí, mas eu saí tentando multiplicar também. E tive muita dificuldade, não tive sucesso, não. Não, é verdade. Isso que você falou, tem lá, a gente criou um kit botnet, que chama Bisuário também. Se você botar botnet.net/bisuário ou links, você vai ver que tem ali umas sugestões de pré-convite, né? Você tem até 2 itanos que sugeriram... Quem fala?
O Nau me mandou material muito bom. Eu mandei para as pessoas o material que o Nau me mandou. Mas aí tem um lado também. Não sei se a pessoa está com preguiça, não quer. Aí tem junta uma opção de fatores, entendeu? Não sei. Não consegui agregar, não. Vou tentar, mas está difícil. Rodrigo, o ponto é esse, né? Eu acho que essa é a frustração de muita gente, porque a grande maioria, né, ela está pronta para criticar, para meter o pau, para reclamar, para lamuriar, murmurar, mas pouca gente quer fazer alguma coisa, mesmo, né? É um fato, ou seja, a gente constatou isso e aí o Votinet, ou seja, você vai trabalhar com a tua rede, ou seja, é com o teu amigo, cara, né? Se o teu amigo te mandar a passear, né? Você tá bom, meu amigo, continua sendo meu amigo, não tem problema nenhum, né? Então, porque lá na frente, uma coisa é certa, apesar de você cada um ter 10 convites, convite não falta, né? Hoje a gente tem 8 mil convites disponíveis na rede, por exemplo. 8 mil, não, 10 mil convites, 15 mil convites disponíveis, né? Então, ou seja, não é difícil você arrumar um convite para alguém, né? Nunca vai ser, porque essa rede, quanto mais você convida, mais ela abre a oportunidade de convidar, né? Então, olha, eu acredito que para a eleição da Câmara de Deputados, aí talvez a gente consiga um envolvimento maior. Eu confesso que Câmara de Vereadores é uma coisa que a gente olha assim em mídia lá, diz, pô, isso não serve para nada, é sempre um horror, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Agora, Câmara de Deputados, a coisa já começa a mexer, questões de porte nacional, às vezes você consegue pode ser que a gente consiga um envolvimento maior. O Rodrigo, você sabe quantos eleitores, qual foi o percentual de eleitores que elegeu a totalidade da Câmara Municipal do Rio de Janeiro na última eleição? Não, realmente 100% não. de eleitores? Diz aí, dá um número. Não sei, não vou nem tentar. Mas dá um chute. Não, eu vou errar, não vou tentar. Não. Vai errar. Eu vou dizer 22%. 22% elegeram a totalidade da Câmara. E eu vou dizer o seguinte, a maioria dos 26 vereadores, a maioria menos votada, foi eleita por 6% dos eleitores. 6% dos eleitores elegeram a maioria. Então, 78% não elegeu nominalmente ninguém. Então, em outras palavras, o que o Arraes falou para a gente, a cidade do Rio de Janeiro pode mudar em uma eleição. E é verdade, só depende do eleitor. Ou seja, 78% que não elegem, se os caras melhorassem a escolha deles, o cara pode votar até no partido. Você falou, pô, vota no partido, mas escolhe um cara bom do teu partido, cara. Né? Pois é. Isso muda, né? Então, ou seja, a mudança política, depois que eu comecei a olhar os números, a mudança política é muito mais fácil do que a gente imagina. Nossa, assim, é assustador. Então, isso que a gente tem que provocar nos amigos da gente, cara, né? Cara, você quer mudar a sua cidade? Escolha um bom vereador, cara. Né? Isso eu acho que tem que ser. Começar pela base, né? É isso aí. Agora o Rio de Janeiro, embora o Rio de Janeiro seja um exemplo duro, viu? É duro, pois é. Mas a ilustração que eu uso, eu digo assim, nós estamos querendo construir uma casa a partir do telhado, né? Em vez do alicerce, né? Ou seja, a gente está tentando, o presidente, todo o pessoal está discutindo a eleição presidencial de 2022, cara. Ninguém discute o legislativo, por isso que o Grita tem um mérito aí de levar a bandeira aí, que torcemos para que o Grita dê certo aí, né? De acordar com o legislativo. Mas isso aí, gente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa mais? Beto, me diga uma coisa, eu não sei se vocês falaram no início. Qual foi a renovação, em média, das câmaras municipais? Olha, aqui no Rio foi em torno de 50%. Aqui foram 43%, aqui em Salvador. Quer dizer, Salvador, né? Tem muito vereador novo do Brasil todo. Agora, eu não sei, também é uma renovação, às vezes, que não é muito... É o filho do deputado, não sei o quê, né? Entre de pai para filho, aquele negócio todo, né? Tem uma grande parte que é assim, né? Não é uma renovação mesmo. Como aconteceu na nossa Câmara dos Deputados, na outra legislatura, né? Mas quando você vai ver, a renovação é muito forte. 48%. 48%, então tá. Onde? São Paulo? Curitiba. Curitiba, 48%. Campinas, metade dos vereadores são novos, né? Quer dizer, tem alguma coisa que se possa fazer mesmo, né? Exato.
Isso eu falar é verdade. Ou seja, tem muito ali que... tem deputado que virou vereador. Aqui o Chico Alencar, por exemplo, que foi deputado, virou vereador, né? Acho que tem outro também, que de vereador, o cara, não, de deputado, o cara vira vereador, né? Porque nós votinhos dele se mantém na política, né? Mas dos 48 em Curitiba, pelo menos uns 25, deve ter sido novo mesmo, né? Eu acho que a metade e a outra metade não foi, não. Mas é assim, é uma renovação que não é muito de gente nova, né? É gente sempre ligada a alguém, né? É filho, neto, aquela coisa filho, toda. Neto. Mantém a mesma oligarquia, né? Exatamente. Mas tem uma parte que é novo mesmo. A dificuldade aqui em Salvador, por exemplo, que a gente vê, é aquilo que você fala, Beto, sempre, é em quem votar. Rapaz, essa eleição aqui de prefeito, que o candidato do ACM Neto ganhou com 64%, você não tinha a menor... ele não teve 100%, eu acho, porque os outros partidos votavam contra ele, não era a favor do outro, entendeu? Então, os outros candidatos eram muito mais como inimigos, não é nem adversário, é inimigo mesmo, do que candidato. Não tinha um monte de candidatos sem a menor condição de fazer nada. Aí entra o senador, coloca a mulher dele como vice na chapa do outro, sabe? Tenta fazer. Aqui o PT rachou, né? O governador saiu apoiando 3 candidatos. Aí bagunçou tudo. Né? Mas isso que você está falando sempre para prefeito, né, Marconi? Perfeito. É engraçado, né? É que a nossa conversa no VoteNet, você não está ainda viciado como a gente. A nossa conversa é só no legislativo, porque exatamente. O executivo ele monopoliza. Eu quis falar do prefeito porque a falta de opção. Para vereador, a mesma coisa. Né? A gente vê aquela quantidade de vereador que tem, você vê que você tira 10% que tem alguma chance. Ou então você olha para votar. O resto você não tem condição de votar, não. Mas eles são coletores de votos, né? Eles trabalham com conseguir votos partido, né? Dos amigos dele, que vão para o partido, que conseguem uma cadeira, que elege os de sempre, né? Os 50%. Termina... jogo, eu digo que tem possibilidade. É difícil, tudo tem possibilidade, mas por causa disso. Se os caras conseguem eleger uns novos lá, só que não é fácil, não, né? E tem o dinheiro por trás, né? Aquele esquema todo, enfim, né? Mas eu vejo que é possível. Mas não é fácil. Não é fácil. Então, gente, aqui a gente passou das 8h30. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, alguma palavras finais. Miguel, gostou aí do que ouviu, Miguel? Faz sentido? Tá bom. É bom para a gente entender, né? É verdade. Tá. Então, o Miguel está em São Paulo, né? A Verônica teve que sair. O Ismael também estava lá com problema de conexão. O Naua também teve que sair. Então, a gente vai seguindo nesse processo. Então, como a gente tem um trabalho aberto, né, e quem está no VoteNet faz parte da rede de confiança, a gente vai convidar. Quem puder, vem, traz as contribuições, vai entendendo o que a gente está fazendo e focando nisso que o Eduardo falou. Nosso alicerce está na rede de eleitores. Esse é o alicerce nosso, né? Não é isso? Gente, muito obrigado aí. Obrigado aí, Roderico Seixum, aí que nos presenteou com a presença. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, gente. Estamos juntos aí, tá, pessoal? Boa noite a todos. Valeu. Um abraço a todos aí.